Quero saudar a todos com a paz do Senhor e agradecer a Deus por mais esse dia e possamos estudar a lição de número 2, o propósito dos dons espirituais. Eu quero ler com os irmãos aqui já, irmãos, o texto áureo. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurar sobejar neles para a edificação da igreja. 1 Coríntios 14, 12. Esta verdade prática, irmãos, está escrito: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Então, irmãos, nós temos aqui os 3 tópicos da lição 2, que são aqui: os dons não são para elitizar a pessoa, edificando a si e aos outros, e edificar todo o corpo de Cristo. Vamos ver aqui: edificar a si e aos outros, edificando todo o corpo de Cristo. Então, o primeiro tópico, o escritor colocou aqui, o autor colocou, que os dons não seria para elitizar a pessoa, né? Os dons não seria para exaltar a pessoa, né? Para fazer uma propaganda de si, um status para a pessoa. Não é. E o segundo tópico, edificando a si mesmo e aos outros. E o terceiro, edificando todo o corpo de Cristo. Então nós vamos comentar sobre esta parte. Eu gostaria de ler aqui com os irmãos a parte 2 do primeiro tópico, que diz assim: uma igreja de muitos dons, mas carnal. Então, como Paulo estava dizendo da igreja de Coríntios, ou seja, prepará-la e santificá-la para o serviço do Evangelho. A proclamação da palavra de Deus naquela cidade, todavia, além de aquela igreja não usar corretamente os dons que recebera do Pai, tinha em seu meio divisões, inveja, imoralidade sexual e etc. Então, irmãos, o que nós tínhamos na igreja de Corinto? Nós já falamos na lição de número 1, e aqui vamos pegar um pouquinho mais além desse tema, porque qual é o propósito dos dons de Deus para a igreja? Né? Qual seria o propósito desses dons? Né? Então, segundo aqui o escritor aqui, irmãos, nesta lição estudaremos o verdadeiro propósito dos dons espirituais concedidos por Deus à sua igreja. Os dons do Espírito Santo são recursos imprescindíveis do Pai para os seus filhos. O seu propósito é edificar-nos e unir-nos, fortalecendo assim a igreja de Cristo. Então é um fortalecimento, irmãos, para a igreja, para enfrentar a grande obra que foi dada na nossa mão e a missão da igreja. Meus irmãos, quando Jesus disse para os discípulos: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, ele estava dizendo que era para eles esperar um revestimento para que depois saíssem. E depois ele diz: e depois semeis testemunhos em Jerusalém, a Judéia e todos os confins da terra. Então, para eles saírem, deveria receber esse revestimento, que seria uma forma de se revestir do poder de Deus para que a obra do Senhor seja feita. Então, meus irmãos, essa lição ela vai tratar desse assunto. Para que a igreja tem os dons espirituais? Seria para a autoproclamação do homem? Seria para o status do homem? Para que ele se engrandeça sobre os outros? Não é isso. Mesmo porque o dom de Deus seria com amor. O dom de Deus seria feito para a obra de Deus, para si e para com os outros. E isso exige amor da parte do crente. Então, meus irmãos, o propósito dos dons espirituais seria para edificação, exortação, seria para fortalecer o crente para esta grande missão que foi dada a ele. Amém, meus irmãos? Então você tem aqui a elitização, o que nós vemos hoje. A pessoa que tem um dom, a pessoa que tem algum dom. Muitos foram ensinados de maneira incorreta que seria
ele seria aquela pessoa que sobressaísse as outras. Não, de maneira nenhuma, meus irmãos. O dom de Deus, ele é dado sem arrependimento, mas ele é feito com amor. O próprio texto na Bíblia, em Romanos, diz que o dom de Deus é dado sem arrependimento. Então nós vemos pessoas com muitos dons, mas ele esquece de uma coisa, meus irmãos. Os dons de Deus, ele vem acompanhar. Você tem dons de Deus, os dons espirituais. Os dons espirituais. Se ele não tiver acompanhado, irmão, do fruto do Espírito, ele não vale muita coisa. Tem que estar acompanhado o fruto com os dons espirituais. Os dons espirituais sem o fruto nada vale. Nós já comentamos sobre isso, que muita gente tem os dons espirituais, mas ele não tem o caráter, porque o fruto do Espírito, ele gera caráter no crente. Ele gera caráter. Então, esses dons espirituais, sem o caráter, meus irmãos, ele não tem muita serventia na igreja. Ele acaba sendo para uma pessoa isolada. Mas o tópico 2 está dizendo, edificando a si e aos outros. Quando esse dom só edifica a mim, ele fica restrito. Mas o dom espiritual é para mim e para os outros. Tem pessoas, tem os dons do Espírito, mas não tem o fruto, ele acaba gerando sem caráter. O importante do crente é ele andar com esses dois elementos, o dom espiritual e o fruto do Espírito. Porque tudo isso, irmãos, é para a edificação de todo o corpo. Edificação de todo o corpo. Então, irmãos, quando esse dom é usado com amor, ele edifica a si, aos outros e todo o corpo de Cristo. Ele edifica a igreja. Ele fortalece a igreja. Ele unifica a igreja. Ele não separa, ele não divide. Esse dom é maravilhoso, porque os dons espirituais seria para o grande trabalho da obra, um revestimento na vida do crente, mas o crente tem que ter o fruto do Espírito. Está lá em Gálatas 5, lá está dizendo, fruto do Espírito são amor, longanimidade, benignidade, bondade, temperança. Sem isso, irmãos, o dom espiritual não tem guarida. A pessoa tem o dom espiritual, mas se ele não tiver o fruto, para nada vai servir. Vai servir simplesmente para dividir. E, na verdade, esse não é o propósito de Deus para a igreja. O propósito de Deus para a igreja é a edificação. Por quê, irmãos? Porque é um espírito. É um espírito. É um corpo. Espírito. É um corpo. E um só Deus. Tudo é feito pela edificação, trazendo primeiramente de um. Então, irmãos, nós entendemos que esses dons espirituais veio para somar, não para dividir. Meus irmãos amados, e nós temos exemplos da Bíblia dizendo como esses dons devem ser usados e como devemos entender esses dons. Meus irmãos, quando Filipe desce para Samaria, Deus estava fazendo uma grande obra, curando os enfermos, expulsando os demônios. Deus estava fazendo uma grande obra ali. E havia um homem, irmãos, que ele era mágico. Ele era um homem que fazia mágica, ilusionista, né? Ele usava
todos os seus truques ali para aquelas pessoas de Samaria, e o povo dali não tinha aquele Simão, né, o Simão mágico, com virtude, aquilo que fosse uma virtude de Deus. Mas ele usava o que, irmão? O ilusionismo, ele usava truques de mágica para enganar o povo, como se aquilo fosse uma virtude, não uma profissão, e não aquilo que as pessoas seriam capazes de fazer ou entender. As pessoas tinham ele como um homem virtuoso, como uma pessoa que até não dizer de Deus. Então, irmãos, ele se converte com a pregação de Filipe ali em Samaria, e ele começa a andar com os discípulos. Ele começa ali a fazer parte, ele foi batizado em nome de Jesus. E ele começa a andar com os discípulos. Meus irmãos, quando Pedro chega, e ali começa a impor as mãos sobre os discípulos começam a receber o Espírito Santo, falar em línguas. Ele ficou atônito e correu para Pedro dizendo, me vende esse dom também para mim. Ele achava que aquele dom era comprado, que aquilo serviria para a autoestima dele, para a sua autoproclamação, para que ele ficasse mais famoso. Não, Pedro dizia para ele assim, olha aqui, Simão, o seu dinheiro fica para a sua perdição. Isso é dom de Deus, não é comprado. Isso não é comprado. Então, meus irmãos, a gente aprende com isso, que o dom de Deus é para ser usado, irmãos, na obra do Senhor. Não é adquirido com dinheiro. Não é adquirido para que eu me promover, para que eu tenha fama. Não, o dom espiritual de Deus é para a edificação da igreja. Louvado seja Deus. Meus irmãos, temos também Lucas 10:17. Quando Jesus, meus irmãos, quando Jesus manda os 70 para pregar, para sair pregando na cidade de 2 em 2, e sai aqueles homens pregando a palavra do Senhor pelo mando de Jesus, aqueles 70 discípulos saíram cheios da virtude, saíram cheios da obra de Deus e do Espírito de Deus e começaram a pregar nas casas, expulsar demônios, começou a curar. Deus fez maravilha na mão daqueles 70 discípulos, irmãos, está registrado em Lucas 10:17 até o 20. Nós entendemos, meus irmãos, que o dom espiritual, ele não tem ligação com a autoproclamação. Ele não é uma coisa para que você se promova, para que você se sinta bem, para que você seja, porque você tem um dom espiritual, você é mais santo do que alguém, que você é mais especial do que alguém. Não, o dom de Deus, meus irmãos, ele é para a edificação de toda a igreja. Nós, apenas instrumentos na mão do Senhor. Então, irmãos, nós vemos aqueles 70 saindo pregando. E na volta se encontraram com Jesus. Vieram com alegria, vieram com regozijo, dizendo, Senhor, em teu nome até os espíritos são tirados das pessoas, no teu nome nós curamos, em teu nome, Senhor, nós estamos fazendo maravilhas. E o Senhor disse para eles, vocês estão felizes porque em meu nome expulsa demônios e faz maravilhas? Ficam felizes porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. Os seus nomes estão escritos no céu. Isso sim é felicidade. Então, meus irmãos, os dons para o trabalho não está querendo dizer que você é salvo ou que você é santo porque você tem um dom. Não. Os dons espirituais é para uma ferramenta para o seu trabalho. É uma ferramenta. Quem te salva não é o dom. Quem te salva é Jesus. Ele disse para os discípulos, se alegram pelo que os vossos nomes está escrito no céu. Se alegrar por uma obrigação, por um trabalho, por uma ferramenta, não. Se alegrarmos porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida, meus irmãos. Glória a Deus. Meus irmãos, nós temos que um só corpo, um só espírito. É para edificação, é para a união. Então nós vemos, irmãos, todos esses dons. Ele tem um ciclo, ele tem um propósito no meio da igreja. Então nós falamos na lição passada que não seria para cessar esses dons no meio da igreja simplesmente porque havia confusão e o mau uso dos dons. Mas Paulo disse que não proibais falar as línguas e procurai os melhores dons, porque Deus vai dar àquele que busca. E Deus reparte aquele a quem quer.
A cada um dom. Um é ciência, outro é sabedoria, outro é maravilha, outro é cura, mas Deus reparte a cada um como quer. Ou seja, irmão, como Paulo diz na lição passada, nós comentamos sobre o corpo. A mão pode dizer que não precisa do pé, o pé pode dizer que não precisa da mão, ou o ouvido pode dizer que não precisa do olho. Meus irmãos, cada um faz o que quer. Todos têm dom de maravilha. Todos têm dom de curar, disse Paulo. Ou seja, se você não tem um dom de curar, se você não tem um dom de maravilha, então você não é crente? Se você não fala em língua, mas interpreta, então você não é crente? Você não fala em língua, mas não interpreta, mas você tem a palavra da sabedoria e da ciência, então você não é crente? O Espírito Santo reparte para cada um como ele quer, e não como o homem quer, mas como ele quer. Então nós aprendemos, irmãos, nós aprendemos tudo isso, que todos esses dons, ele tem um propósito, ele tem um objetivo para estar no meio da igreja. Um propósito que Deus daria para todos aqueles que creem. Meus irmãos, e nós temos mais exemplos, o próprio Pedro na Porta Formosa, no capítulo 3 de Atos, o que ele dizia ali, irmãos? Saiu Pedro e João, estava indo para a oração. E quando chega na Porta Formosa, estava ali um paralítico, necessitando de ajuda. Mas a ajuda que o paralítico queria era uma ajuda financeira. Era uma ajuda que iria suprir a sua necessidade naquele dia. Mas que amanhã ele estaria lá de novo para pedir a sua necessidade financeira. E quando ele fala isso para Pedro, Pedro diz, olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus Nazareno. E aquele homem levantou, saiu pulando, glorificando ao Senhor pela aquela maravilha que aconteceu na vida dele. Por quê, meus irmãos? Porque amanhã ele não estaria mais ali pedindo uma necessidade financeira, uma necessidade básica da sua vida, mas ele estaria o quê, irmãos? Feliz com Deus e procurando seu próprio sustento, com sua força e com aquilo que Deus tem lhe dado. Ele no outro dia, irmãos, ele foi procurar, irmãos, um sustento para a vida dele, porque ele não necessitava mais de pedir esmolas naquele tempo. E Deus abençoou a vida daquele homem. Não foi maravilha? Não foi maravilha que Pedro fez ali? E o povo, irmãos, quando viu aquilo, se maravilharam. Rodearam Pedro e João. Como que se aquele fato, aquele ato aconteceu pela vontade de Pedro, ou que eles tinham virtude alguma deles mesmos? Não, meus irmãos. Pedro chama a atenção daqueles homens dizendo, é por isso? Vocês estão achando que isso é virtude nossa? Não, isso é virtude do Pai. Isso é virtude do Criador, aquele que enviou o seu Filho, para todo aquele que nele crê não pereça. E que vocês entregaram ele a Pilatos, a qual Pilatos inocentou ele, mas vocês procuraram colocar ele de novo naquela condenação. Meus irmãos, Pedro ali ele se justifica que aquilo que aconteceu, que aquela maravilha não foi feito dele, mas foi feito do Pai que estava no céu. Que aquilo foi uma maravilha de Deus na vida deles. Meus irmãos, nós devemos aprender com o Senhor que os dons espirituais, ele não significa a sua vida de santidade, ele não significa que a sua vida espiritual está bem com Deus, não significa que a sua vida espiritual está mal ou bem, mas significa que você usa uma ferramenta para trabalhar na obra do Senhor. E que Deus, meus irmãos, abençoa a todos em nome de Jesus. Fiquem em paz e até a próxima, se Deus quiser. Amém.